Pai santo e amado, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós estamos diante de Ti no nome de Jesus. Nós necessitamos exclusivamente do Senhor. Nós não temos condições de ler a Tua palavra de um modo apropriado. Por isso nós clamamos pelo grande professor das nossas almas, pelo Espírito Santo, que Ele nos ensine, que Ele abra a nossa mente, que Ele prepare o nosso coração. Que cada verdade da Escritura produza um efeito renovador, transformador em nossa vida, produza uma reflexão profunda em nós e aquele desejo de ver uma transformação real, completa, que de fato glorifica o Teu nome. Também peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude a expor a Tua palavra de uma maneira fiel, não levando em conta, Pai, as minhas fraquezas, mas que seja tudo no poder do Teu Santo Espírito. Ora ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro capítulo 3. Já estamos algumas semanas, alguns meses na verdade, meditando nessa carta. Essa carta foi escrita por Cefas, aquele companheiro do Senhor Jesus Cristo. Ele fazia parte daquele grupo de 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho, que nem as crianças gostam de cantar. Pedro é aquele homem de personalidade muito forte, que diversas vezes no Novo Testamento ele toma a frente. E logo depois da partida do Senhor Jesus Cristo, ele se tornou coluna da igreja. E por volta do ano 60, no meio daquela década de 60, ele escreveu essa carta para uns irmãos que estavam espalhados, pelo menos em 5 regiões diferentes do Império Romano. E ele escreveu por conta de uma grande perseguição que havia sido iniciada em nível estatal, pelo próprio imperador chamado Nero, que de uma forma covarde incendiou a cidade de Roma e culpou os cristãos por isso, tornando-os bode expiatório. E Pedro escreveu para dar uma palavra de conforto para esses irmãos. Não é fácil você permanecer fiel a Deus, crente, em épocas de perseguição. E Pedro sabia disso. Muitas pessoas em épocas de perseguição negam a fé, abandonam. E Pedro escreveu para dar uma palavra de estímulo para esses irmãos e também para trazer uma palavra de conforto. E Pedro trata de diversos assuntos. Na última mensagem nós vemos Pedro se dirigindo às esposas, às mulheres, especialmente aquelas mulheres que eram casadas com homens não convertidos. Então, se hoje tem algumas complicações para uma mulher que às vezes é casada com um homem não convertido, você não pode imaginar como era isso no primeiro século, onde o marido ele tinha até licença para matar a mulher, se ela negasse aquela religião que deveria ser a religião oficial do império. Então não era fácil. É por isso que Pedro usa tantos versículos, né? As mulheres podem ficar um pouco encucadas aí, porque do verso 1 ao verso 6 ele fala só com as mulheres, e para falar com os homens ele usa só o versículo 7, porque de fato, em épocas de perseguição, a situação da mulher cristã casada com um não cristão era muito complicada. E hoje nós vamos olhar o que Pedro fala para os maridos. E eu quero já de imediato ler o texto, para a gente tentar estabelecer o que Pedro deseja dizer. Então no capítulo 3, versículo 7, as palavras do Senhor por meio do apóstolo afirmam assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Eu não sei se você percebeu essa distinção.
Pedro, quando fala com as mulheres, ele fala com mulheres cristãs casadas com não cristãos. Já quando Pedro se dirige aos maridos, ele fala com maridos que são casados com mulheres cristãs. Eu não sei se você percebeu isso na leitura, mas note que no verso 7 ele chama de herdeiros da mesma graça de vida. Então ele não estava falando aqui daquela situação do casamento misto, mas ele estava falando de homens que são casados ou que eram casados com mulheres cristãs. E a maioria dos intérpretes do Novo Testamento se pergunta por que Pedro se dirigiu a um grupo assim, por que ele não falou de um marido casado com uma esposa não cristã, porque ele tratou, no caso da esposa, casado com um não cristão, e do marido casado com uma esposa cristã. Por que ele fez isso? Nós não sabemos ao certo, nós não temos nenhuma indicação no texto que deixe claro porque Pedro direcionou para esse grupo. Mas uma coisa que tem sido colocada como uma possibilidade é que no primeiro século era muito comum que a esposa adotasse a religião do marido. Isso era quase que uma norma. Então, quando o marido adotava uma certa religião, a esposa o acompanhava. É possível que seja isso, mas nós não temos certeza de fato. Então, meus irmãos, o texto é bem simples, é tão simples que carece de pouca explicação. Então vocês vão ver aqui no esboço de Pedro, a gente poderia dividir assim: Pedro apresenta 2 deveres e 3 motivos. Então ele apresenta 2 deveres que todo marido deve ter com relação à sua esposa, e em seguida ele dá 3 motivos para justificar o porquê os maridos devem cumprir esses 2 deveres. Então a gente vai seguir esse esboço, que é o esboço da própria passagem, e vamos começar com o primeiro dever que Pedro nos apresenta, que eu chamei de o dever de viver em casa com sabedoria. Ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. É importante você notar que essa palavra igualmente, ela conecta com as verdades que vem sendo dita anteriormente. Então veja que no versículo 1, ele disse: mulheres, sede vós igualmente. Então ele vem tratando já de um tema, ou de diversos temas, que ele vem conectando com cada tópico, com cada grupo com o qual ele está tratando. Então ele vem falando do fato de que o cristão deve ser submisso, ele vem falando da construção da identidade do cristão, como é que o cristão deve ser nesse mundo, e aqui ele agora está traçando a identidade do marido cristão. Como é que o marido cristão deve ser? E ele diz: vivei a vida comum no lar. Essa palavra comum, ela significa conjunta. Então Pedro está dizendo que o marido deve conviver com a esposa, o marido deve coabitar, viver junto, estar com a esposa dentro da mesma casa. Em outras palavras, o marido deve ser um homem caseiro, ele deve ser um homem da família, ele deve participar da construção da casa ao lado da sua esposa. Se fosse para colocar essa frase em sentido negativo, poderíamos dizer que Pedro está dizendo que o marido não deve ser ausente, o marido não deve se eximir de participar da construção da família. Ele deve assumir o casamento, ele deve assumir a casa, ele deve assumir o cuidado da família, da esposa, da provisão, do lar, de tudo aquilo que faz parte da demanda de uma casa. Então, quando Pedro se dirige a esses irmãos e diz assim: vivei a vida comum do lar, ele está dizendo para o marido não se ausentar de casa, para ele não viver longe da família, dele não deixar de ser companheiro da sua esposa. Para a gente hoje, estamos no século 21, talvez isso soe uma coisa normal, mas eu queria dizer para vocês que essa é uma das muitas declarações revolucionárias do Novo Testamento. Porque no primeiro século, o marido, ele era o senhor da casa, ele vivia um ambiente de um certo distanciamento emocional da sua esposa e dos seus filhos,
E se ele fosse um homem de posses, normalmente ele tinha escravos que trabalhavam para ele, que colocavam comida na boca dele, que iam educar os filhos dele, que iriam tratar com a esposa dele a organização da casa, e a esposa normalmente ficava como aquela rainha do lar dando ordens para escravo. E Pedro está dizendo que entre os cristãos não deve ser assim. Pedro diz que o marido deve, junto ao lado da sua esposa, participar da construção da casa. E ele não deve colocar toda a responsabilidade da organização do lar exclusivamente nas costas da esposa. É isso que ele quer dizer com essa frase: vivei a vida comum do lar. Vamos continuar a leitura, irmãos. Aqui a gente está olhando os escritos de Pedro, e aqui a gente tem que ir palavra por palavra, viu? Porque às vezes cada palavra dá uma explicação e uma luz muito grande na compreensão do texto. E ele diz assim, ó: maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento. Então aqui ele está falando do modo como o homem deve viver em casa, com discernimento. Essa palavra é uma palavra muito engraçada, porque no Novo Testamento é a palavra gnosis, que era usada para falar de conhecimento, né? Um conhecimento oculto. Normalmente essa palavra era muito usada nesse sentido. Então eu ri durante a semana pensando, olha, eu estou concordando com Pedro, cada mulher tem um conhecimento oculto que o marido tem que se dedicar para conhecer. Mas na verdade, irmãos, ele está falando esse discernimento no sentido de compreender. Essa vida que o marido assume dentro do lar, ao lado da sua esposa, deve ser uma vida em que ele está dedicado a entender como é que a sua esposa é, como é que ela funciona, como é que são as suas variações de humor, quais são os seus sentimentos, quais são os seus medos, quais são as suas alegrias, quais são as suas expectativas, como é que está a sua vida espiritual. E é interessante que muitos homens, eles se perdem nesse assunto. Eles não têm esse tato de estar empenhado em compreender o coração da sua esposa, de tentar vasculhar o interior dela e compreender como é que ela funciona, como é que ela está se relacionando com o mundo, com os filhos, com Deus, com a família. E Pedro está dizendo que a vida comum do lar é isso. A vida do comum do lar é tanto a construção da família, como ao mesmo tempo a dedicação do marido em compreender o interior, o coração da sua esposa. Então nós poderemos dizer que esse é o primeiro dever. Pedro está dizendo: homens, sejam do lar, e sejam do lar com discernimento, procurando conhecer o coração da sua esposa. Quando eu estava procurando um tema para essa mensagem, eu chamei essa mensagem de maridos recatados e do lar. Tá bom? Acho que tem tudo a ver com o que Pedro está dizendo, viu? Recatado e do lar não é só para a esposa. Vamos para o segundo dever que Pedro fala. O segundo dever eu chamei de o dever de tratar a esposa com consideração e dignidade. Vamos continuar a leitura. Pedro diz: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Agora ele diz: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Então Pedro aqui, irmãos, ele apresenta mais um dever do marido. O primeiro dever, ele diz, tendo consideração. O que significa aqui no texto ter consideração? Ter consideração é mostrar respeito. O marido deve ter respeito para com a sua esposa. E a segunda expressão que ele diz, tratai-a com dignidade, significa honrar. São os dois deveres que ele apresenta para o marido cristão. E aqui talvez fosse bom mencionar que, novamente, é uma outra declaração altamente revolucionária da época do Novo Testamento. O Novo Testamento veio derrubando todos os ideais de família, de organização familiar no primeiro século. Porque no primeiro século era muito comum a mulher ser tratada com desprezo, era muito comum a mulher ser tratada como uma simples procriadora. Tinha alguns religiosos que inclusive diziam que as mulheres nem precisavam participar dos cultos das religiões, porque elas não tinham alma.
Então vocês tiram por aí como era a situação de uma mulher no primeiro século. Ela podia ser espancada, ela poderia ser divorciada por qualquer outro motivo. Era comum um homem tratá-la com desprezo, ter escravas na frente dela com as quais ele se relacionava. E Pedro está dizendo aqui: maridos cristãos, respeitem a esposa de vocês. Isso é uma declaração revolucionária. E lembre-se que Pedro aqui está falando da identidade cristã. Ele está falando de como o marido cristão deve ser. Isso aqui não é uma sugestão. O que Pedro está colocando aqui em cima da mesa para esses irmãos e para todos nós hoje, é que coisas como essa definem se nós somos cristãos de fato, ou se nós somos cristãos que não estão em comunhão com Deus. Porque aqueles que andam com Deus, Pedro está mostrando, eles tratam a esposa com respeito. Há pessoas que até tratam a esposa com respeito, mas é aquele respeito distante, é aquele respeito frio, é aquele respeito que às vezes tem um hiato de silêncio muito grande entre os dois. E é por isso que Pedro diz que, além de tratar a esposa com respeito, ele diz: você deve tratá-la com dignidade. Ele está acrescentando aqui mais uma informação. E o que significa tratar com dignidade aqui no texto? Significa elogiar, honrar, agradecer, usar palavras edificantes. Nós poderemos dizer que a negação desse ensino é que o marido não pode ser grosseiro, o marido não pode usar palavras duras, o marido não pode xingar a esposa, ele não pode diminuir a esposa dele diante das pessoas, ele não pode tratar ela como sendo uma pessoa inferior. Então Pedro está trazendo esse ensinamento. Eu me lembrei aqui de Provérbios capítulo 31, quando está dando aquela descrição da mulher virtuosa, que o autor diz assim, que o marido a louva publicamente. Ele fala que ela é uma mulher extraordinária, ela é uma mulher que chama atenção, ela era uma mulher virtuosa. Então ele é um marido que honra a esposa publicamente. É o ensino que Pedro está trazendo aqui. Então o marido cristão, ele tanto respeita a sua esposa, ele tem um tratamento correto, um tratamento cortês, um tratamento educado, um tratamento sensível com a sua esposa, mas ao mesmo tempo ele é alguém que honra, ele é alguém que fala bem da sua esposa. Ele fala bem publicamente da sua esposa. Quando ele chega diante dos pais da esposa, ele não fica fazendo piadinha com os defeitos da esposa do lar, ele não fica expondo os erros da sua esposa publicamente. Sempre que ele está publicamente, ele honra, ele respeita, ele trata bem, ele mostra as virtudes da sua mulher. Pedro está dizendo, é assim que o marido cristão deve ser. Essa é a identidade do marido cristão. Se não for assim, ou você não é cristão, ou você é um cristão que não está andando com o Senhor. Então são os dois deveres. Agora nós vamos às razões. Pedro apresenta 3 razões para justificar o porquê os maridos devem fazer isso. É muito interessante, irmãos, esse padrão na Bíblia, que Deus dá uma ordem, e ele, de uma forma muito condescendente, ele explica para a gente o porquê ele dá a ordem. Porque Deus poderia simplesmente dizer, tratem a sua mulher com dignidade. E você perguntar, por quê? Deus responder, porque eu sou Deus, eu sou o dono do universo, eu criei tudo, eu mando, eu sou o Senhor, você é servo, obedeça. Mas é interessante que Deus, ele não só dá as ordens para a gente, ele apresenta os motivos para nos convencer que a ordem que ele dá para a gente é o melhor para a nossa vida, é o melhor para o nosso coração, é o melhor para a nossa família. Então Pedro aqui agora vai dizer o porquê os homens devem fazer isso. Então a primeira razão, no versículo 7 ele diz, a mulher é o vaso frágil. Por que o marido deve tratar a esposa com dignidade e respeito, viver a vida como no lar? Porque ela é o vaso frágil. Vamos ler o texto? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Essa palavrinha aí que foi traduzida como parte, ela no idioma que o Novo Testamento foi escrito é vaso. Ela é o vaso frágil. Então Pedro aqui está emprestando uma figura que é muito comum na Bíblia,
em Deus nos representar em termos de vasos. A Bíblia fala de vasos de honra, vasos de desonra. A Bíblia fala da história do oleiro lá do profeta Jeremias, que é muito bem conhecida. Paulo falou que nós temos um tesouro em vasos de barro. Então essa é uma imagem muito utilizada nas Escrituras. Mas o que ele quer dizer com essa expressão? A mulher é o vaso frágil. Primeiro, Pedro não está dizendo que a mulher é frágil psicologicamente, intelectualmente ou espiritualmente. Pedro está dizendo que a mulher é o vaso frágil fisicamente. Fisicamente, ela tem menos força que o homem. Isso é uma coisa muito comum, quase que não precisa de explicação. A gente vê isso no mundo dos esportes, naqueles esportes de força, de contato. Normalmente mulher e homem não competem, porque eles têm estruturas corporais diferentes. Eu sei que tem mulher que bate em homem, mulher que é valente, né? A lei Maria da Penha, ao contrário, mas não é o comum. Que eu me lembre, no meu ministério, nesses anos, aí já passou mais de uma década, só teve um caso de uma mulher que deu uma surra no marido. Só um que eu lembro. Depois ela me ligou e contou: pastor, dei uma surra no meu marido por causa disso, deixei ele trancado dentro de casa o dia inteiro. Sabe o que eu disse para ela? Amém. Amém. Então, isso é outro assunto, né? Mas Pedro aqui está falando que a mulher é o vaso frágil. E ele está falando aqui, irmãos, em termos biológicos, físicos. É como se Pedro estivesse dizendo assim: cuidar da família sem o apoio do marido é muito cansativo para a mulher. É um fardo muito grande para ela. Então, a mulher é o vaso frágil, Pedro está dizendo, e o homem deve ter o discernimento e não forçar os limites da esposa. Não colocar um peso demasiado sobre ela. Ela precisa de descanso. Ela não deve tomar toda a responsabilidade da casa. Ela deve ser protegida pelo marido. Quando ele diz que a mulher é o vaso frágil, ele também está dizendo que ela deve ser tratada de forma amável, com cavalheirismo. Vocês sabem que tem uma coisa que fere muito o vaso frágil, é a grosseria. E Pedro está tratando disso aqui. Então ele está dizendo que o homem deve carregar os fardos mais pesados, e ele deve respeitar os sentimentos, o modo de pensar, e tratar a esposa como uma parte frágil. Essa é a primeira razão que Pedro apresenta: a mulher é o vaso frágil. A segunda razão, ele diz que a mulher é coerdeira da mesma graça. Vamos ler o verso. Ele diz, no meio do versículo, eu estou lendo: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Aqui, irmãos, prova o que nós já estamos dizendo anteriormente, que a mulher não é inferior ao homem intelectualmente, a mulher não é inferior ao homem espiritualmente. Pedro diz, eles são herdeiros da mesmíssima graça da vida, eles vão herdar o mesmo céu, eles estão diante de Deus no mesmo nível espiritual. Portanto, o homem, ele por ser o chefe, o líder da sua casa, ele não deve pensar que ele está num patamar espiritual superior em relação à sua esposa. O homem não deve se colocar como uma pessoa que possui mais valor do que a sua própria mulher. Sabe aquela coisa que normalmente alguém diz assim: quem manda aqui sou eu é que pago as contas, então a coisa aqui funciona do meu jeito. E por trás de frases como essa, fica aquela ideia como se o homem entendesse que a sua diferença de função dentro do lar significa que ele é superior. E a Bíblia não diz isso de maneira alguma. O homem deve tratar a esposa como sendo herdeira da mesma graça. A graça de Deus está repousando sobre a sua esposa vai herdar o mesmo céu que você vai herdar. Então, quando você trata a sua esposa com respeito, com admiração, com carinho, com amor, você está demonstrando prazer naquilo que Deus tem prazer. Então, valorizar a sua esposa é valorizar aquilo que Deus valoriza.
Deus fez da sua esposa herdeira da mesma graça. Deus atribuiu valor à sua esposa quando a salvou. E quando você trata bem a sua esposa, você está mostrando que você valoriza o que Deus valoriza. Essa é a segunda razão que Pedro apresenta. E a última, a terceira razão, é de fato uma grande advertência. Então ele diz: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aí vem a terceira razão: para que não se interrompam as vossas orações. Pedro está dizendo: Deus não atende às orações dos maridos que tratam mal a esposa. Se isso aqui não for suficiente para você, sinceramente, é melhor a gente fechar a Bíblia e ir para casa, porque não tem mais o que ser dito para você. Isso aqui fica muito claro, irmãos, para todos nós, que Deus se preocupa muito com o modo que você trata a sua esposa. Deus se preocupa muito. O modo de você mostrar que você é cheio do Espírito Santo não é você pulando, rodopiando, caindo, gritando, berrando, falando alto. Você quer ver um homem cheio do Espírito Santo? Vai dentro da casa dele. Como é que ele trata a mulher dele? Como é que ele trata os filhos dele? Como é que ele resolve os conflitos do lar? Ele é o marido da casa, ele é o marido presente, ele é o marido que está construindo a família ao lado da esposa. Ali você vê plenitude do Espírito Santo. Se ali não ocorre plenitude do Espírito Santo, essas coisas que ocorrem dentro da igreja não passam de misticismo e não tem nada a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho transforma as nossas relações. Então Pedro está dizendo: as suas orações não serão ouvidas. Você consegue imaginar uma tragédia maior para a sua vida do que essa? É como se as lágrimas, o choro, todo o sofrimento da sua esposa colocasse uma cortina por cima de você, que impede o seu relacionamento com o Senhor. Suas orações não chegam. E se não chega, irmãos, a nossa vida cristã perde força, perde poder. Nós não temos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós não temos o testemunho do Espírito Santo no nosso coração. Nós não temos aquele senso da presença de Deus que transforma a nossa vida. Nós perdemos tudo isso. Você perde a sua comunhão, a sua ligação com Deus. Então vocês estão vendo que isso aqui é um motivo mais do que suficiente para que você comece a repensar os seus relacionamentos do lar. Porque a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus depende do modo como você trata a sua esposa. Então pense nisso. É uma grande advertência que Pedro coloca para todos nós. Trate sua esposa bem, trate sua esposa com dignidade, trate-a como vaso frágil, trate-a como sendo herdeira da mesma promessa, porque se isso não ocorrer, as suas orações não serão mais ouvidas. E não pode haver uma tragédia maior para aquelas pessoas que amam a Deus do que experimentar esse tipo de coisa, uma interrupção completa no relacionamento com o Senhor. Pois bem, irmãos, exposto o texto, queria agora começar a partir para algumas inferências e conclusões, depois nós vamos orar. Então, eu queria começar dizendo o seguinte, que esse tema, nós já temos falado isso, esse tema, o modo como o marido trata a esposa, ele é um tema que define a sua identidade como cristão. Ele não é um assunto periférico. Ele não é um assunto que você pode empurrar para depois. Não, esse assunto é um assunto definidor. Ele é um assunto que define se você é cristão. Ou se você é um cristão que anda em comunhão com Deus, ou se você é um cristão que está completamente alheio ao que Deus quer. E nós já falamos que esse tema da identidade cristã é um tema constante, repetido por Pedro. Pedro vem chamando os cristãos de povo de Deus, peregrinos e forasteiros, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Pedro vem construindo de uma forma muito bonita e elaborada quem somos nós. E agora ele está dizendo como é que essas pessoas se comportam. Então você é de Deus, você vai querer se comportar assim. Não tem escapatória, não tem meio termo. Você percebeu que tudo que Pedro colocou aqui foi na voz verbal imperativa. Foi ordem. Vivei, tratai.
para mostrar que não é uma coisa opcional, não é uma coisa que você pode decidir se você vai implementar ou não. É algo em que a sua saúde espiritual, a sua vitalidade da alma depende disso. Então, Pedro está tratando da sua identidade. Então, você tem que ter preocupação com quem você é diante de Deus. Você precisa ter uma preocupação muito grande sobre o modo como Deus te vê. Como é que Deus te vê? Ele olha para dentro da sua casa, e a partir dos processos que ocorrem dentro do seu lar, Deus apresenta uma definição do seu caráter cristão. Então esse assunto é da mais absoluta urgência para a gente hoje. A segunda conclusão que eu queria trazer é que eu creio que fica muito claro que a submissão que Deus requer da esposa cristã não dá ao marido o direito de ser grosseiro, autoritário e indiferente à esposa. Então ele começou no versículo 3, no capítulo 3, verso 1, dizendo: mulheres, vós igualmente sede submissas ao vosso próprio marido. Então ele coloca sobre a mulher esse dever. A esposa deve se submeter ao marido, ela deve estar debaixo da liderança do seu marido, ela deve se permitir ser guiada pelo seu marido. Só que essa plataforma da submissão não é uma plataforma para você pisar em cima, é uma plataforma para você servir. Então, quando uma esposa voluntariamente se coloca em sujeição ao marido, isso é uma coisa muito importante, preste atenção no vocabulário que eu estou utilizando, porque é o vocabulário da Bíblia. A Bíblia não diz para o marido submeter a esposa, a Bíblia diz para a esposa se submeter ao marido. Ela voluntariamente, por amor a Cristo, ela se coloca aos cuidados, na sujeição da autoridade do seu marido. Então não é o marido que diz: você não quer submeter, pois eu vou submeter você à força. A Bíblia não diz isso. Mas para a mulher cristã, que Pedro se dirige e diz a ela: sede submissa, essa plataforma, esse solo da submissão, não é para você pisar, não é para você sambar em cima dele, é para ser um ambiente de serviço, é para ser um ambiente de dedicação, é para ser um ambiente de empenho, é para ser um ambiente em que você está buscando o melhor para ela e para a alma dela. É um ambiente em que você está tratando nos mesmos termos em que Cristo trata a sua igreja. Lembra que a Bíblia diz isso em Efésios 5:25, os maridos devem amar a sua esposa do mesmo jeito que Cristo ama a igreja. A igreja é submissa a Cristo, e nesse solo de submissão, Cristo nunca chega lá e pisa na sua igreja. Ele ama, ele trata bem, ele cuida, ele respeita, ele edifica, e ele diz: esse é o padrão do marido cristão. Então, se você deseja e você espera a submissão da sua esposa, você deve estar disposto a tratá-la como Cristo tratou. Você deve estar disposto a tratar como Pedro está dizendo aqui: cuidar, se dedicar, dar a vida por ela, acolher, ter paciência, procurar compreendê-la. É dessa maneira, porque senão você não está sendo coerente com o ensino bíblico. Então veja isso: o solo da submissão é para você semear dedicação, não é um lugar para você pisotear. A terceira ideia que eu quero trazer como uma inferência dessa palavra de Pedro: os maridos devem tomar a frente da família, eles não devem colocar esse fardo completo nas costas da esposa. Há muitos que fazem isso, muitos. Eles entendem assim: minha responsabilidade é trazer o dinheiro para dentro de casa, o restante é com você. E eles depositam grande peso nos ombros da esposa. Isso, irmãos, é uma família disfuncional. Tratando a família na imagem de um corpo, é como se fosse um corpo que tem uma parte dele que foi podada, foi arrancada. É um corpo que não está completo. Pedro está dizendo: você tem que tratar a sua esposa como sendo um vaso frágil. Você tem que poupar a sua esposa. Você tem que colocar a maior parte do peso sobre os seus ombros, para você tirar as preocupações das costas da sua esposa.
Você diz: mas eu chego cansado do meu trabalho, eu chego enfadado, tudo que eu quero é tomar um banho, assistir o jornal, ou ficar olhando as minhas redes sociais. Irmãos, Deus fez o homem com a estrutura de suportar peso. Deus fez a mulher o vaso frágil, e Deus fez o homem assim, um vaso de aço. É para aguentar peso, é para você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, cuidar da sua esposa, ajudar a cuidar dos filhos, participar da construção do lar e ir dormir morto de cansado, e no outro dia acordar feliz da vida, se sentindo um homem digno. Deus fez você com essa estrutura. Agora, na nossa cultura ocorre o oposto. É comum a gente ver as mulheres que trabalham fora, o marido também trabalha fora, e quando chega a noite, o homem toma banho, senta no sofá, e a mulher fica lá, correndo de um lado para outro, fazendo comida, cuidando de roupa, cuidando de filho, e o marido está simplesmente lá assistindo televisão, ou mexendo na sua internet, tocando seu violão, seja lá o que for. Esse não é o ensino de Pedro. O ensino de Pedro é que o marido precisa participar da construção do lar. Então você não pode jogar esse fardo nas costas da sua esposa. Você está pecando contra ela e está pecando contra o Senhor mesmo. Você não tem esse direito de trabalhar durante o dia, chegar em casa, simplesmente estirar os pés no sofá e deixar a sua esposa ficar trabalhando até a exaustão. Participe da construção do seu lar. É um meio de você honrar a Deus, é um meio de você abençoar a sua família, e é um meio de você poupar a esposa. Eu quero terminar com alguns conselhos, 4 conselhos, e depois nós vamos orar. O primeiro conselho é esse: arrependa-se da forma que você tem tratado sua esposa nesses últimos tempos. Se arrependa diante de Deus. Se você leu esse texto sagrado aqui, você se percebeu que não está à altura desse padrão bíblico, se arrependa. Se arrependa de ser um homem áspero, se arrependa de ser um homem excessivamente crítico, se arrependa da insensibilidade com as necessidades da sua esposa, se arrependa daquele silêncio que você às vezes enclausura a sua mulher. Tem homens que governam a sua casa através do silêncio, homens que são incapazes de uma demonstração de afeto, de carinho, de honra. Muitos homens matam a sua esposa porque ficam enfurnados em internet, computador, televisão, escritório, e esquecem de cuidar da esposa, não se comunicam com ela, tem explosões de ira, de ironia, de pouco caso. Se arrependa disso. Se arrependa disso para que a sua comunhão com Deus ela seja restaurada, porque se você está fazendo isso, suas orações estão interrompidas. O segundo conselho: procure ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, só através do poder do Espírito Santo é que nós podemos cultivar esse tipo de caráter. Não está em nós, não está em nós esse tipo de coração. Isso aqui não flui naturalmente da gente. Isso aqui a gente não aprende na escola, a gente não recebe em educação do lar. Isso aqui nós aprendemos com um grande professor espiritual nosso, o Espírito Santo. Então você precisa clamar pela plenitude do Espírito Santo, você precisa clamar para que o Espírito Santo te dê um coração desse tipo. Você precisa se consagrar ao Senhor, ler as Escrituras, orar, servir a Deus, vir à igreja. Isso vai fortalecer a ação do Espírito Santo e vai te dar poder para que você seja dessa maneira. Terceiro conselho: respeite e elogie a sua esposa. Tem muitos homens que se gabam de nunca ter maltratado a esposa, mas também nunca elogiaram, nunca demonstraram o afeto da esposa à esposa através de palavras, de gestos, de carinhos. O ensino aqui é que o marido deve respeitar e honrar. Respeitar é não ser grosseiro, é não xingar, é não usar palavras duras, é não ser grosseiro. E honrar é você elogiar, é falar bem, é ter palavras edificantes, palavras de construção de caráter. Isso tanto pessoalmente como na frente de outras pessoas. Faça isso.
Você vai ver que isso vai fazer bem para o seu próprio coração, isso vai fazer bem para o seu casamento. Sua esposa vai crescer diante de você, ela vai ser edificada com as suas palavras. A Bíblia diz que as boas palavras fazem bem para o nosso coração. Então tome essa resolução, que de hoje em diante você não vai apenas guardar, afirmar que tem afeto dentro do seu coração pelo seu cônjuge, mas que você vai demonstrar isso através de palavras e ações. E por último, invista tempo com a sua esposa para discerni-la. Sua esposa tem um conhecimento oculto. Cada mulher tem os seus próprios processos. Você precisa de tempo para entendê-la. Sua esposa não casou com você só para ficar cuidando da sua casa, dos seus filhos e lavando suas meias sujas. A esposa, ela tem afetos, ela tem emoções, e ela tem uma alma que precisa ser compreendida. Talvez um bom teste para você hoje seria, você pensar se em poucos minutos você seria capaz de identificar quais são os medos que a minha esposa tem, quais são as alegrias que ela possui, quais são os sonhos que ela tem, como é que está a vida espiritual da minha esposa, como é que ela está no trabalho, como é que estão as suas relações, como é que está a sua saúde. Então o marido cristão, ele está empenhado em conhecer esse tipo de coisa, em estudar a sua esposa profundamente e ser capaz de discerni-la. As mulheres, vocês sabem que as mulheres sempre se queixam de nós homens por conta disso, que às vezes nós não identificamos aqueles sinais que elas dão de quando estão querendo algo ou não estão querendo algo, ou estão querendo comunicar algo ou não querem comunicar algo. Normalmente as mulheres se queixam de nós homens, e parte disso tem a ver com essa situação. Nós não estamos empenhados em compreender, em discernir, em entender profundamente como é o coração da nossa esposa. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós sejamos maridos recatados e do lar, para a glória de Deus, para o bem da nossa família, e para que a nossa família seja um testemunho de como é o padrão de Deus para uma família cristã. Que o nome de Deus seja honrado diante dos incrédulos, e as pessoas vejam que vale a pena ter família, que a família pode sim ser um lugar de alegria, pode ser um lugar de edificação, pode ser um lugar onde um completa o outro. Nós podemos, como filhos de Deus, mostrar para o mundo esse testemunho e honrar o nome do nosso Deus. Então que Ele nos abençoe com a sua graça. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer pela palavra de Deus. Pai santo e amado, nós adoramos o Teu nome, e nós Te glorificamos porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor nos deu instrução, ensino, mandamentos, e através da Tua palavra, Senhor, nós podemos compreender com clareza o que o Senhor requer de nós, o tipo de caráter que o Senhor deseja que cultivemos, e também os pecados dos quais devemos nos afastar. Nós chegamos na Tua presença, Senhor, essa noite, como maridos, pedindo perdão a Ti pelo modo como temos tratado nossa esposa, por toda a falta de empenho, de zelo, de interesse, pela indiferença, pelo modo lento que consideramos as suas necessidades. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas palavras de grosseria. Nós pedimos perdão ao Senhor pela falta de bom trato, de polidez, de cavalheirismo. Nós Te pedimos perdão por isso, Senhor. E nós clamamos que o Senhor nos dê do Teu Espírito, que o Senhor encha o nosso coração com o Espírito Santo, para que o nosso lar seja um testemunho vivo da ação de Cristo na família,
clamo, Senhor, para que o Senhor nos dê do Espírito Santo, para que desenvolvamos esse caráter que a Tua palavra requer de nós. Nós clamamos pelas pessoas que chegaram aqui essa noite, que estão com o seu lar comprometido, que estão com o lar dividido, que estão enfrentando sérios problemas no casamento. Nós clamamos pela renovação do Senhor. Nós clamamos para que a Tua palavra, Senhor, ocupe os espaços, para que o Teu Santo Espírito restaure e renove, e essas famílias experimentem uma nova relação diante de Ti e uns com os outros. Nós Te pedimos isso, Pai. Nós clamamos ao Senhor. Nós desejamos que a nossa família seja um local em que o Evangelho verdadeiramente é vivido, em que nós nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Faz isso, Senhor, no nosso meio, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja ainda continue se levantando como luz do mundo e sal da terra, mostrando que há um modo superior de vida, que há um modo digno de viver, que vale a pena casar-se no Senhor. Nós pedimos tudo isso, oramos ao Senhor, agradecemos no nome de Jesus. Amém.